Boa tarde e a paz do Senhor Jesus para você que me acompanha aqui no canal, chegando mais um devocional para você. Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque nós temos uma palavra, mais uma vez, muito forte, uma meditação bíblica para a sua fé crescer, aumentar, para a sua vida espiritual ser edificada. E no final teremos a oração da fé, a oração da tarde. Reúna a sua família na sua casa para ouvir os nossos vídeos, as nossas mensagens da parte de Deus. Peça para os membros da sua família, os membros da igreja na qual você se reúne, você congrega, para se inscrever nesse canal e acompanhar os nossos vídeos todos os dias. Hoje o devocional está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É este livro que nós vamos hoje meditar nesta palavra edificante da parte do Senhor. Então, os versos de número 18, 19 e 20. O verso 18 está escrito: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceram dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Somente até aí, esta palavra na qual iremos mergulhar, meditar, para que Deus venha nos abençoar. Por que eu disse isso? A Bíblia diz no Salmos 1 que é bem sucedido o varão que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então, se você está meditando nesta palavra nobre, santa e poderosa, certamente você vai prosperar. E a prosperidade não é exatamente ou apenas a prosperidade financeira. A prosperidade inclui a grandeza de Deus em todos os sentidos na sua vida, inclusive na área espiritual, que é a mais importante. Ninguém pode estar feliz com Deus se não estiver espiritualmente bem. Então, neste momento, nós vamos meditar. O texto diz, você conhece esta passagem, a Bíblia diz que Pedro e João estão em Samaria. Os discípulos, os apóstolos agora estão sabendo que em Jerusalém as pessoas estão dando crédito à pregação do Evangelho. E aí o crescimento da igreja é forte em Jerusalém, apesar das críticas da religião, dos fariseus, das autoridades da época. O povo acaba crendo no poder da palavra de Deus. E os apóstolos João e Pedro acabam se informando, acabam sabendo dessa grandiosidade do evangelho pregado e acabam chegando também para dar um reforço em Samaria. E ao chegar em Samaria, o texto diz, meus amados, queridos irmãos, que eles também são bem recebidos em Samaria. A palavra diz que o povo daquela cidade não conhecia ainda os dons do Espírito Santo. Por exemplo, não conheciam que o Espírito Santo podia batizar uma pessoa e a pessoa poderia falar em línguas, por exemplo. O povo de Samaria conhecia, que ouvia falar de Jesus, ouvia falar do batismo nas águas, mas o batismo no Espírito Santo, o movimento pentecostal propriamente dito,
através de sinais e de confirmações, dos sinais do Espírito Santo, eles não tinham esse conhecimento. Então, o texto diz que quando eles viram que os discípulos, os apóstolos, eles eram usados pelo Espírito Santo, aí é que eles creram mais. Aí foi que eles acabaram crendo ainda mais no poder do Evangelho, porque eles admitiram que o Evangelho também era poder de Deus. O texto diz que naquela época, em Samaria, havia um homem mágico, um homem que não era convertido a Jesus Cristo. E o nome desse homem era Simão. E então Simão, logo de pronto, resolveu entregar a vida a Jesus, porque diz o texto que Simão creu no Evangelho. Ele creu no Evangelho. E aí, no primeiro amor, nos primeiros dias de culto, de igreja, ele está feliz com Deus, ele está grato aos apóstolos, ele está agradecendo ao Senhor por tudo. Só que ele se perdeu na caminhada. Por que ele se perdeu na caminhada? É sobre isso que eu gostaria que você se atentasse e ficasse até o final desse vídeo para você entender essa mensagem nesta tarde. Por que que um homem que está bem, cultuando, congregando no primeiro amor, ele acaba se perdendo assim? Se não foi adultério, se não foi fornicação, se não foi porque ele discutiu em algum lugar e agrediu uma esposa, se não foi porque ele está disciplinado por alguma eventual coisa que praticou que não agradou a Deus, o que de fato aconteceu com Simão? O coração de Simão. O coração de Simão, ele se corrompeu. Irmãos, você sabia que tem pessoas que não praticam coisas exteriores lá fora, mas no coração está só misericórdia? Dentro do coração está só misericórdia? Tem pessoas que não roubam, tem crentes que não praticam adultério, que não praticam, pecados exteriores que as pessoas veem lá fora, mas o coração que ninguém vê, mas Deus vê, e muitas vezes está corrompido. Simão, ele criou uma inveja. Essa é a grande realidade. Para você ver que quem tem inveja, quem sente inveja, tem um coração corrompido. Toda pessoa invejosa, ela está por dentro corrompida. Quer entender melhor? Veja bem, Simão estava bem, amém. Estava congregando, sim. Estava caminhando, ok. Mas quando Simão disse assim, eu estou feliz porque eu agora estou vendo o Espírito Santo fazer coisas grandes aqui. Ele viu Simão, ele viu João e Pedro colocar as mãos na cabeça dos crentes novos convertidos e o Espírito Santo batizava os crentes novos convertidos e o poder era derramado sobre a igreja. Ele via Pedro e João cheios de unção e quando eles colocavam as mãos sobre as pessoas recebiam a virtude do Espírito Santo. Porque Pedro e João estavam na presença de Jesus. O que Simão fez? Simão pegou, chamou Pedro e Tiago, ou melhor, Pedro e João, e disse assim, olha, eu tenho aqui dinheiro, e eu ofereço a vocês dinheiro agora, para vocês passarem para mim essa presença, esse Espírito Santo que vocês têm, para eu poder também fazer do mesmo jeito que vocês fazem. Tá entendendo, irmão? Quem tá entendendo? E aí, meu irmão, Pedro e João, logicamente, repreenderam essa atitude fraca, barata, carnal, invejosa de Simão, que estava tão bem congregando, mas ele estava pedindo aos discípulos que vendessem os dons do Espírito Santo. E aí Pedro repreendeu, dizendo no verso 21 do capítulo 8 de Atos. Então Pedro falou assim,
tu não tens parte, tu não tens sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Coração não é reto. Deus tem me dado mensagens para me pregar na igreja e aqui no canal, nos devocionais, os nossos encontros devocionais, de forma constante, sobre o comportamento do nosso coração. O nosso coração, ele tem que estar voltado às coisas de Deus. Quantos acabam corrompendo-se por causa do coração? Quem lembra de Salomão, irmãos? Salomão, um grande homem sábio, que Deus derramou sobre ele a unção da sabedoria e riquezas profundas. Um homem admirável, mas se corrompeu por dentro. O coração não era mais o mesmo. O texto diz que os discípulos, os apóstolos, não aceitaram esse comportamento. E o apóstolo João, Pedro, repreenderam ele. E no verso 22 diz assim: arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então o coração de Simão agora estava condenando ele. É por isso que nós temos que ter um coração bondoso. Não são palavras de mentira, não é uma fé fingida. Do que adianta as pessoas, como se diz, morarem numa igreja, na casa de oração, se o coração está longe da presença de Deus, se o coração está longe do céu, se o coração está vazio de Deus? Deus, diz a palavra, ele sonda os nossos corações. Então peça para Deus nesta tarde, para Ele perdoar o seu coração, entrar dentro de você e fazer a purificação interior, porque eu acredito que a nossa exteriorização, ou seja, eu acredito que o nosso corpo de fora, a nossa beleza, ela é bem cuidada, não é? Nós tomamos banho 2, 3 ou 4 vezes por dia, não é verdade? Todos os dias. Tomamos banho com sabonete, shampoo, muitas vezes. Enfim, nós tomamos banho, nós nos limpamos, etc. Mas Deus olha para dentro. E muitas vezes nós nos cuidamos muito, valorizamos a nossa beleza. Academia, cabelo, né? Muitas vezes fazemos a barba quase todos os dias, etc. E o nosso coração como está diante de Deus? Quando Davi foi escolhido para reinar em Israel, ele foi reinar porque Deus conhecia o coração dele. Mas pela aparência, Davi não seria escolhido. Pela imagem de fora, pela aparência do corpo, do rosto, Davi não seria selecionado. Então o coração de Davi era o segundo coração de Deus. Veja bem, muitas pessoas não querem servir a Deus, não querem ir para uma igreja, para a casa de oração, dizendo: eu fico em casa, o que importa é ter um coração bondoso para Deus. Na verdade, nós temos que ter um coração bondoso para Deus, mas temos que servir a Deus, mas temos que adorá-lo e nos reunir na casa de Deus também. Portanto, é necessário ter um coração bondoso. Mas também não só ficar aí sim em casa e como se nunca fosse necessário ir para a casa de Deus. Mas se vai para a casa de Deus, tem que ter um coração para Deus. Tem que ter um coração voltado à casa do Senhor. O texto vai dizer que ele estava em pecado. E aí muita gente se perde porque acha que está em pecado é só em fornicação e em adultério. Acha que pecar é só mentir. Alguém está mentindo, está pecando. Alguém está com inveja ou alguém está roubando, está em pecado. Mas na verdade, se o nosso coração está corrompido, principalmente por causa
do nosso interesse. O interesse aqui deste homem era para glorificar o nome dele. Simão queria comprar com dinheiro os dons de Deus para exaltar o próprio nome dele. Mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe gratuitamente. Não precisa comprar. Deus derrama gratuitamente. Por quê? Porque Deus quer que você use os dons que são do Senhor para edificação da igreja. Não é para a sua própria edificação. Tome posse desta palavra. Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Cassimiro Júnior. Não se esqueça, acompanhe os nossos vídeos. Se inscreva nesse canal agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, nesta oração, eu rendo graças a Ti. Peço que o Espírito Santo de Deus que estava em Pedro, em Tiago, em João, em Jesus Cristo, que está sobre a Tua igreja que pede, que clama, esteja sobre esta vida que me ouve agora. Alcance esta casa com as mãos, meu Pai, poderosas do Senhor. Dá livramento de todos os males nesta vida para a honra e glória do Teu santo nome. Você que crê, diga amém e digite: eu tomo posse desta palavra. Tá? Vou ficando por aqui e o nosso devocional de volta amanhã, nesse mesmo horário.